Olá pessoal, hoje vamos resolver mais um problema do The Huxley, chamado livros na mochila, tá? Esse problema vai exigir de vocês conhecimentos do laço while e de condicionais, tá? E um pouco de expressões, mas não é um problema complexo. Então, o problema é o seguinte: Luigi ganhou uma mochila nova com capacidade para transportar até 18 quilos. Como tem muitos livros, ele deseja descobrir quantos podem ser levados na mochila sem exceder esse limite. Escreva um programa que receba como entrada o peso de vários livros de Luigi e exiba a quantidade de livros que podem ser carregados. Vários números reais, né, representando os pesos dos livros, são fornecidos como entrada. Tá? E dá uma dica aqui, que a entrada deve parar quando um novo livro exceder a capacidade da mochila. A saída é um valor inteiro que corresponde ao número de livros, certo? Então esse problema, ele pode parecer complexo se você quiser imaginar um cenário de que você vai tentar otimizar, né, quais são a quantidade, para maximizar a quantidade de livros transportados. Mas não é isso que a questão pede. A questão pede o seguinte: você tem uma mochila que pode transportar 18 quilos. Aí você pega um livro, coloca na mochila. Pega outro livro, coloca na mochila. Quando você colocar um livro que passar dos 18 quilos, aquele livro não vai mais entrar na mochila. Você tira aquele livro para não rasgar a mochila, certo? Então, basicamente você pegar cada livro e somando com os que já foram adicionados à mochila, tá? E assim que estourou a quantidade, ultrapassou o limite de 18 quilos, aquele livro que ultrapassou não vai entrar na mochila, você retira, ou seja, desconsidera o peso daquele livro na mochila, ok? E, obviamente, você vai contando quantos livros já estão na mochila. Então, você vai precisar de dois contadores. Um que é o número de livros que já estão na mochila e o outro que é quanto pesa o total dos livros que já estão na mochila. Então, são dois contadores que a gente vai precisar. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? 7 mais 4, 11, mais 3, 14, tá? 14 mais 6, 20. 20 ultrapassou 18. Então, você vai ter apenas 7 quilos, mais 4 quilos, mais 3 quilos, que totalizam 14 quilos, tá? Então, a mochila vai transportar 14 quilos. E, portanto, 3 livros, certo? Então, vamos aqui enviar a resposta. Vamos botar aqui no Python 3. Cadê o Python 3? E vamos enviar a nossa resposta. Então, eu não sei quantos livros são. Então, qual é o laço mais interessante para se escolher nessa situação? Um laço while, porque eu não sei, né? Se fosse um número determinado, eu poderia usar o for. Então, while, e qual é a condição que vocês vão usar como parada? Então, eu vou usar uma estratégia que é a seguinte: eu vou executar para sempre. Enquanto for verdade, eu vou executar. E vou controlar, fazer um teste dentro do laço para verificar o momento em que ele ultrapassa, né, a capacidade da mochila. Qual as duas variáveis que eu vou utilizar? Eu vou usar uma variável soma, certo? E vou usar a variável n. Soma, começando com 0, e ela significa o quê? Quilos total, soma dos pesos dos livros. E n vai ser inicialmente 0, que é o quê? O número de livros na mochila, certo? Então, inicialmente n é 0 e a soma é 0. O que é que ele pede? Que você leia um livro, né? Então, peso de um livro, certo? Vai ser igual a input, ele diz que é int, certo? Na verdade diz que é um float, né? Então a gente bota aqui como float, tá? Então esse é o peso de um livro, certo? E eu preciso fazer o seguinte teste, ó. Se este livro adicionado com a soma, ele ultrapassar os 18 quilos, acabou, não tenho mais como colocar mais nenhum livro. Então essa vai ser a minha lógica. Se soma, que é o que já tem lá, adicionado ao peso do livro que eu acabei de ler, se isto ultrapassar 18,
então eu saio do laço e acabou a história, certo? Caso contrário, eu vou continuar. Eu vou adicionar a soma o livro, ou seja, soma recebe soma mais o peso do livro que eu li. E eu faço o n ser incrementado em 1. Então, n recebe n mais 1. Então, mais um livro foi colocado lá na mochila, certo? E ele vai ficar executando esse laço para sempre. Mas não é para sempre. É até o momento em que ele encontrar, chegar na situação em que a soma mais o peso do livro que foi lido ultrapassar 18. Se isso aconteceu, então ele vai sair do laço, tá? Pronto. Aí acabou o laço, o que é que eu vou ter? Se ele sair do laço através do break, que é a única maneira que ele tem, é porque ele já leu, já tem em soma o total, o número de quilos, né, que a mochila foi ocupada, né, e a quantidade de livros que tem lá dentro. Mas ele só pede para imprimir a quantidade de livros. Então eu faço aqui, print n, certo? Vamos executar. Deu um erro. Ó, com a entrada 7, 4, 3 e 6, ele deu um erro. Tá? Ele diz que é um argumento, deve ser uma string e não um número. Tá? Vamos ver aqui qual foi a linha mesmo. Linha 4. Tá? Então, linha 4 aqui, input. Tá? Ficou faltando parênteses, né? Então, executar novamente. Ó, 7, 4, 3 deu como resposta o valor 3. Então, está correto. Vamos submeter. Pronto. Problema resolvido e conseguimos acertar essa questão, tá? Mas teria outras formas de resolver esse problema, tá? Eu vou alterar para dar uma segunda versão. O que eu vou alterar aqui? Eu vou tirar esse while true e não vou usar o break, certo? Vamos lá. Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho que primeiro ler o peso, certo? Do livro. E eu vou fazer o teste aqui, ó. Que teste? Esse teste de ultrapassar 18. Então, enquanto a soma mais o peso do livro for menor ou igual a 18, eu posso adicionar aquele livro lá na mochila. Então, eu faço essa etapa aqui, ó. Certo? Que é adicionar o peso do livro ao que já tem na mochila e incremento o número de livros, certo? E aí eu vou fazer como último passo do laço a leitura aqui do próximo livro, certo? Então, primeiro eu leio o primeiro livro, vamos supor que esse livro seja 19 quilos, não vai caber na mochila. Então, 0, que é o valor inicial, mais o peso, que é 19, não vai ser menor ou igual a 18, então ele não vai entrar no laço e vai imprimir como sendo n igual a 0. Tá? Mas se for como aquele exemplo do 7, se aqui for 7, ele vai entrar porque 0 mais 7 é menor ou igual a 18 e vai fazer o processamento aqui dentro, certo? Vai somar, vai incrementar o n e vai ler o próximo livro e vai ficar executando nesse laço até que a soma, o valor da soma, com o próximo livro ultrapasse 18. Ok? É outra forma de você resolver. Vamos executar aqui, né, e vamos submeter a resposta. E mais uma vez, problema resolvido com sucesso. Tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, bote nos comentários, envie e-mail, entre em contato, certo? Então é isso aí e até a próxima aula.